Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse ano, que é um ano eleitoral, nós vamos estar conversando com vocês sobre a relação entre o Estado e a Igreja. Porque embora a Igreja seja uma entidade espiritual, ela precisa se relacionar com o Estado, certo? Então vamos lá. Deus constituiu as autoridades para administrarem a vida em comunidade, exercerem juízos na sociedade pelo bem da coletividade. Então, importante. As autoridades são instituídas por Deus. Eu discordo de determinada autoridade. Mesmo que você discorde, saiba que aquela autoridade foi estabelecida por Deus e você precisa obedecer. Por quê? Porque a autoridade ela foi colocada com o objetivo de benefício da coletividade, certo? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 1. Muitos, quando leiam esse texto, acham que está falando só de autoridades dentro da igreja. Não, no mundo secular também, porque toda autoridade ela provém de Deus. Com esse ensino, a Bíblia elimina a possibilidade de a igreja desconsiderar as autoridades que são constituídas, certo? O Estado é o povo politicamente organizado exercendo a soberania em um território, certo? A Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive em sociedade e respeita o Estado, certo? Nós só não vamos nos submeter às autoridades quando elas infringirem princípios bíblicos, certo? Mas elas não infringindo princípios bíblicos, eu preciso seguir obedecendo. Colaborando com as autoridades, não posso ter o governo e as autoridades como inimigo, que o representam na preservação da ordem pública e na formação de cidadãos de caráter íntegro e honesto, produtivo e conscientes de que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Romanos capítulo 13, versículo 8, certo? Porque a finalidade da presença de uma autoridade é estabelecer uma sociedade, um estado, um ambiente de paz, de harmonia. Mas a autoridade está tendo um comportamento que não se deve. Mas aí é individual de cada pessoa. Mas a finalidade daquela figura, daquela autoridade, é o benefício da coletividade, certo? Por outro lado, esses mesmos cidadãos são também conscientes de que a verdadeira pátria de um cristão está nos céus. Quando diz assim, mas a nossa cidade está nos céus. Filipenses capítulo 3, versículo 20. E de que são, por isso mesmo, cidadãos do reino de Deus, certo? Embora nós saibamos, né, que a nossa pátria não é terrena, nós precisamos nos submeter às autoridades terrenas, certo? As autoridades constituídas. Reconhecemos a legitimidade das autoridades constituídas e ensinamos nossa submissão a elas, certo? Então, votei no meu candidato não ganhou, quem ganhou foi o candidato dos outros. Mesmo assim, eu preciso me submeter à autoridade e respeitá-la, certo? Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos,
não somente pelo castigo, pela repreensão, pela punição, mas também pela consciência. Romanos capítulo 3, versículo 2 e 5. Temos, porém, a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e de prática. Bora lá. Ó. Enquanto a organização civil, a Igreja está submetida ao Estado, tendo como limite de tal submissão os preceitos bíblicos, de sorte que, em caso de conflito entre as normas emanadas do Estado e a Bíblia, que esta prevalece sobre aquelas. Porque ele diz, ó, Atos capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que os homens, certo? Então, se uma autoridade por qual eu estou submetido, se ela não me impõe nada que infrinja a lei de Deus, não tem por que eu desobedecê-la. Eu preciso me submeter. Direito ao sufrágio. Sendo um direito político subjetivo de natureza política, um direito público de natureza política, o sufrágio, que é o voto, decorre naturalmente de nossa condição de cidadão, pelo que, como cidadãos cristãos, podemos votar, podemos ser votados, podemos participar da organização e da atividade do poder estatal, certo? Isso a Bíblia não impede e não te impacta, certo? Então, isso é extremamente importante. Esses são os principais pilares da nossa aula de hoje, quando nós falamos sobre a questão da igreja e o Estado, certo? E sufrágio, direito ao sufrágio. E agora a lei, né? A lei em si. Então, nós ensinamos, né, que a lei de Moisés ou a lei do Senhor, ela é de origem divina. As expressões lei de Deus, lei do Senhor e lei de Moisés dizem respeito a uma mesma coisa. A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Quando diz assim, ó, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E a lei é espiritual. Romanos, capítulo 7, versículos 12 e 14. Ela foi dada por Deus aos israelitas por meio de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, porque a lei foi dada por Moisés. Né? João, capítulo 1, versículo 17. Sua grandeza, porém, vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos, capítulo 10, versículo 4. A lei é constituída de 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, seus preceitos jurídicos e suas narrativas históricas são de natureza profética, com significados espirituais profundos e aplicações teológicas do Novo Testamento, certo? Os preceitos morais, cerimoniais e civis que foram estabelecidos pela lei. As chamadas lei moral, lei cerimonial e lei civil são, na verdade, 3 partes de uma mesma lei que o Senhor Jesus já cumpriu na sua totalidade. Quando diz assim, ó,
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus, capítulo 7, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Os preceitos morais são os que tratam dos princípios básicos morais, sem concessão, válidos para todos os povos e em todas as épocas e em todos os lugares. A lei cerimonial é a parte que trata das festividades religiosas, do sistema de sacrifício, da adoração no santuário, dos alimentos limpos e imundos e das instruções sobre a pureza ritual, entre outros preceitos. A lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita como cristão, eram regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. Essa visão tripartite da lei é didática e surgiu na Idade Média. Todos esses tipos de preceitos aparecem na Bíblia, como a lei de Moisés, porém sem uma classificação específica. Tudo é lei de Moisés, certo? Preceitos morais, lei cerimonial e a lei civil. A função da lei, né? Por que houve a lei? A lei é chamada de Torá no Antigo Testamento hebraico e pelos judeus ainda hoje. O termo Torá basicamente significa instrução, ensino e lei. Contudo, a palavra mais usual entre os cristãos é Pentateuco, termo grego que literalmente significa 5 estojos de levar rolos de papiro, e que foi aplicado os 5 livros de Moisés pelos judeus de Alexandria a partir do primeiro século depois de Cristo. A lei foi dada por Moisés aos filhos de Israel no Monte Sinai como instrução de Deus para o seu povo, que era Israel, e também como guia para o bem-estar de toda a nação, quando diz assim: Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 44. Temos na lei de Moisés a base e a estrutura social e política do Estado. O papel dos profetas do Antigo Testamento como portas-vozes de Deus e intérpretes da lei era o de conscientizar o povo do seu compromisso assumido no Sinai, colocando em prática a aliança feita com os seus antepassados. A formação social e a cultura de Israel e sua grande influência entre todos os povos da terra devem à pregação e aos escritos desses profetas que o cristianismo difundiu por todo o mundo, né? Então essa lei aí ela foi o pilar, né, o fundamento. A lei cristã. A lei e a fé cristã não salva e nem é essa a sua função. Ninguém é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, o homem não é justificado porque cumpre a lei, não infringe a lei. A função da lei é revelar o pecado no ser humano para nos conduzir a Cristo, como o texto diz. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Gálatas capítulo 3, versículo 24. A lei é como resultado de um exame que mostra a enfermidade com base no qual o médico indica o medicamento para a cura, certo? Então a lei ela apontava para a enfermidade, mas ela não curava. O sangue do Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Esse sim é capaz de curar. Diz assim, ó: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, ou seja, porque cumpre a lei.
Mas porque pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, pela lei eu vejo que estou enfermo, estou doente. A lei não podia ajudar o israelita a praticar a justiça, pois ela, como termômetro que mede a temperatura, sem gerar, porém, calor ou frio, apenas mensurava a justiça e a injustiça, mas não ajudava ninguém a se tornar justo ou injusto, né? Ou seja, como termômetro. Agora sim, a lei e a graça. Entendemos que a lei diz faça e viva, a graça, no entanto, diz viva e faça. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que não somos controlados pela lei, mas sim pela graça. Quando diz assim, ó, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Nossa obediência não é mais ao estilo da lei escrita, mas agora estamos livres para servir a Deus na direção do Espírito Santo. Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Apesar de estarmos libertos da lei, essa liberdade significa que estamos livres para servir e não para pecar, pois agora somos servos de Cristo e não da lei. Assim sendo, servimos a Jesus e somos guiados pelo Espírito da obediência. A transitoriedade da lei. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei, os preceitos morais, cerimoniais e civis. Quando ele diz assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. A lei durará enquanto durar o universo, mas Jesus cumpriu para efetuar uma mudança, quando diz assim, porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. A função da lei era transitória. Ela foi dada por causa do pecado até a vinda do Messias e serviu para nos conduzir a Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de um maio. Neste sentido, todo o sistema mosaico foi abolido. No entanto, a verdade moral contida na lei foi resgatada sob a graça e adaptada a ela, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Mas não é porque estamos debaixo da graça que isso dá espaço ou liberdade para que eu venha infringir a lei de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derrama um bênção sem medida e até o nosso próximo encontro.